Tem debate, tem discussão por aqui. As repercussões de uma informação de bastidor foram divulgadas, inclusive, há pouco aqui na Jovem Pan News. O PT está estudando retirar o deputado federal André Janones da disputa eleitoral, da aproximação ali da campanha do petista, depois justamente que voltou à tona um fato que já tinha sido noticiado em janeiro desse ano. Ele é acusado de uma prática de rachadinha, termo coloquial para nomear praticantes de desvio de valores que devem ser destinados à folha de pagamento de assessores de parlamentares ou secretários mediante acordo condicional para continuidade, inclusive, do emprego. Um ex-assessor de André Janones, Fabrício de Oliveira, disse durante a manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, no Morning Show, que todos os funcionários do gabinete de Janones eram vítimas de maus tratos e que precisavam devolver todos os meses 60% do que recebiam em registro. O tema da nossa enquete de hoje, você já deve estar me perguntando, Paulo, qual vai ser a enquete de hoje? Entra lá no jovempan.com.br para você votar, participar, e a gente quer saber o seguinte: você acha que é comum a prática de rachadinha nos gabinetes parlamentares? Sim ou não? Isso é comum aqui no país? jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o nosso resultado parcial. Senhores, hoje somos nós quatro, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Fábio Piperno já prontos, conectados por aqui. Temos a Cris Grêmio hoje, Eduardo Novak? Hoje também temos Cristina Grêmio. Imaginei que nós não tivéssemos hoje a Cris Grêmio, então deixa eu dar boa tarde para a nossa Cris. Eu já começo com você então, Cris, hoje, querendo entender um pouco as repercussões disso e principalmente essa intenção do PT agora de retirar justamente o André Janones de próximo do ex-presidente da República e agora candidato. Não temos a nossa Cris? Então, Constantino, a bola é sua. Vamos lá, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Pois é, o Danones estragou, né? Azedou. E era esperado. Veja, em primeiro lugar, são alguns pontos interessantes para abordar aqui. A rachadinha. Infelizmente, sim, uma prática muito comum, disseminada, e eu diria, em alguns casos, até oficial dentro do estatuto do partido. O PT cobra o dízimo, o PSOL também. O funcionário tem que ir lá devolver uma parcela para o partido. É uma forma de você financiar, às vezes, até campanha. Então, existe rachadinha e rachadinha. Digamos assim, aquela que o cara cobra, galera, todo mundo dá 10% do salário aí para a gente poder continuar investindo na campanha e se manter no poder. E tem aquela que é se apropriar mesmo de salário de funcionário fantasma. Esse caso do Janones está parecendo isso, 60%, o cara botou alguém lá para ficar com o dinheiro do cara, né? Esse é um problema, é uma prática muito comum, tem que ser punida, obviamente, não pode ser comparada a mensalão, petrolão, a tentativa de usurpar a República e desviar bilhões e bilhões de recursos públicos, obviamente, né? E agora a gente vai começar a ver o relativismo. Não, veja bem, não é bem assim, porque aconteceu e houve a denúncia aí de alguém que estava sendo muito próximo e assessor da campanha da milícia digital do Lula nas redes sociais, né? Eu sei porque eu fui um dos alvos e já estou colocando processo nesse sujeito. Agora, a segunda questão que a gente traz aqui para reflexão é: há alguma coisa ou alguém que se aproxime do PT de Lula que não seja podre? Que não tenha problema na justiça, que não seja corrupto? Porque todo mundo que está em volta do, abre aspas, ladrão que quer voltar à cena do crime, fecha aspas, Geraldo Alckmin, quem é que disse, é óbvio que está querendo participar de algum butim, de alguma pilhagem. Não tem ninguém decente, honesto, querendo participar de um projeto desses nefasto de poder e de corrupção. Então, qualquer um que se aproxime vai ter, provavelmente, rabo preso e negociou as escondidas, as escuras, né? E um acordo que não tem nada de republicano e espírito público. Ou alguém acha que era o caso do acordo ali do Lula e do Janones que passou a apoiá-lo? Óbvio que não, né? Eu imagino uma conversinha de WhatsApp dessas vazada. E, por fim, né, vem uma questão interessante que o próprio Janones tem se vangloriado de muita coisa, muito boquirroto e espalhado pelas redes sociais em relação ao caso envolvendo, por exemplo, o Rica Perrone, que foi quem trouxe para a imprensa esse cara do gabinete que denunciou e mostrou prints, né? Realmente, não só a rachadinha, mas uma postura abjeta, arrogante, grosseira, de um cara que se acha e que acha que porque é chefe pode tudo. Um negócio execrável. Acusou, né, Constantino? Acusou. Vamos ver. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o próprio Janones disse: otários, venham pra cima de mim, e enquanto isso o Lulinha fica livre.
Ou seja, ele mesmo disse, se vangloriando, que ele é um para-raio para proteger nas redes sociais o verdadeiro cabeça de chave aí, que é o patrãozinho dele. Né? Então, de novo, vamos falar de Danones, vamos mostrar a podridão toda desse leite azedo, mas vamos lembrar que o foco mesmo é Lula e que rachadinha de 60% para Lula é troco, é migalha. Piperno, eu entrevistei hoje pela manhã o Fabrício Oliveira, que é esse ex-assessor justamente do deputado federal, e eu acho que são dois momentos diferentes aí dessas acusações que a gente está tratando. Uma é o caso da rachadinha, que ele está justamente denunciando, essa questão dos 60% que o Constantino trouxe, e a outra são as mensagens de WhatsApp, que a gente precisa, obviamente, ter a certificação que são mensagens absolutamente verídicas, mas elas sendo, nós estamos diante de um crime muito forte de assédio moral, certo? Certo. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos colegas, a nossa audiência. Veja bem, eu acho que houve um exemplo na República, uns 30 anos atrás, com o presidente Itamar Franco. O Serrão vai se lembrar, ele tinha um ministro lá, o Henrique Argrives. O Henrique Argrives sofreu uma série de acusações de suposto envolvimento em corrupção e tal. E o que os dois fizeram? O Itamar e o Argrives. O Itamar chamou o ministro, que era seu amigo pessoal, e o afastou do governo, com o compromisso de que, se não houvesse nada comprovado, ele voltaria. Mais ou menos uns 6 meses depois, o Argrives voltou. Nesse momento, hoje, 24 de agosto, essa altura, o deputado Janones é uma companhia tóxica. As acusações, elas são muito sérias. É preciso haver investigação. Todo mundo que pratica rachadinha, todo político que lidera esquema de rachadinha, ele é um criminoso, ele é um bandido. Não pode ter atenuante em relação a isso. Se ficar constatada a prática, enfim, de rachadinha, ele que responda aí, à justiça e que seja penalizado por conta disso. Se não houver nada, enfim, constatado, ele que siga a vida. E em relação ao suposto assédio moral, né, e a gente viu esses prints que são muito graves, também é necessário se avaliar isso, e até que fique devidamente esclarecido, eu acho que o comitê de campanha do PT, por mais que ele tenha sido útil nesses últimos dias, nesse trabalho de rede social, e de ser o boi de piranha batendo de frente lá contra os gabinetes do ódio bolsonarista, ele não pode participar da campanha, ponto. Quer dizer, o PT não pode hesitar em relação a isso, sabe? Se ele é hoje alguém que prejudica a campanha e se há acusações muito sérias em relação a ele, como é que você vai levar um cidadão assim para o seu palanque? Então, o PT tem sim a obrigação de afastá-lo da campanha nesse momento. Pô, ainda bem que o Lula, então, tem reputação idônea. Vamos afastar o Danone que é tóxico pro Lula. Hoje, por exemplo, eu vi um banner de Eduardo Cunha com 22, Bolsonaro. Já pensou? Alguém pode ser pior que o Lula num palanque, Bolsonaro com Eduardo Cunha. Alguém pode ser pior que Lula num palanque, já pensou a dupla? Eduardo Cunha e Bolsonaro num palanque? Minha Nossa Senhora. Serrão, no que o Janones é prejudicial ao Lula? Saudações, meus amigos e amados reis. A vaca foi pro buraco da rachadinha no caso dessa campanha do PT. Janones estava escalado, já estava atuando para fazer o trabalho de coordenação da tal mídia digital, que na verdade é uma mídia montada mais para atacar adversários do que para fazer a divulgação favorável ao próprio candidato. E agora surge essa denúncia contra Janones, mostrando que ele não é realmente uma companhia boa para Luiz Inácio Lula da Silva. Mas aí já era. Esse já é um desgaste de campanha que não vai ter como reverter. Veio num momento péssimo. Veio no momento em que a mídia que ataca o Bolsonaro está sendo questionada pela grande maioria do público. E isso não é um momento bom para o Partido dos Trabalhadores, porque isso transforma Bolsonaro naquilo que eles não queriam, numa vítima da mídia, que parece ser a realidade objetiva dos fatos. Então, esse caso da rachadinha é mais um caso emblemático. Novamente, repete-se a mesma história, toda a campanha eleitoral vem esse papo. E a sociedade brasileira não consegue estabelecer uma discussão séria sobre esse tema, que é um problema estrutural
do modelo parlamentar brasileiro. O Congresso, as câmaras de deputados e vereadores, elas têm verba própria. Então, eles pagam os deputados e os deputados têm como remunerar uma pleiade gigante de assessores. E aí, vários agem de maneira inescrupulosa. Colocam o assessor lá, mas condicionam que ele doe, entre aspas, parte daquele dinheiro que ele recebe em tese como salário, como provento para o próprio parlamentar. Alguns embolsam, outros usam em campanha, como muito bem lembrou Constantino, alguns partidos como o PT e o PSOL oficializam isso, o contribuinte parlamentar, o contribuinte que assessora o parlamentar se vê obrigado a fazer uma doação de 10% para o partido. Então, de toda forma, esse dinheiro não é bem utilizado. Por quê? Temos excesso de funcionários, só que essa discussão nunca acontece. Não interessa ao mundo parlamentar discutir isso, mas interessa à sociedade, porque no fim das contas esse dinheiro vem da onde? Vem da sociedade, vem da arrecadação de imposto. Então, esse é um tema que deveria estar na pauta do dia, porque toda eleição é a mesma coisa, é a mesma desmoralização. Mas enquanto não mudarmos a estrutura brasileira, enquanto a sociedade não tiver capacidade de fiscalizar todos os poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, essas contas têm que ser abertas e fiscalizáveis diretamente pela sociedade, nada vai mudar. E aí vamos ter esse show de vantagens que temos por aí, essas loucuras que vemos em vários poderes. Os servidores ganham ações judiciais meio esquisitas, votadas a favor deles, e aí, de vez em quando, de quando em quando, estão recebendo aí fortunas que, em muitos casos, são também rateadas com seus chefes políticos. Isso aí é a barbárie política que tem que acabar. Consta, eu dei uma passada rápida aqui no Twitter do deputado André Janones. Ele está fazendo aqui algumas acusações, alguns xingamentos aqui à própria Jovem Pan, enfim. E em nenhum momento aqui ele está justamente comentando sobre as acusações que foram feitas. E hoje, logo no período do meio-dia, ele diz o seguinte: eu vou pedir para vocês para que não me defendam, né? Dizendo justamente para os seguidores dele. Deixem eles falarem o que eles quiserem. Eu não desminto e vocês não me defendem. Ou seja, esse fato justamente porque aqui na Jovem Pan News nós demos toda a liberdade possível para que ele entrasse em contato, inclusive, com a nossa produção, para rebater as acusações que foram feitas. Nós ouvimos o assessor Fabrício Oliveira, demos o espaço para ele e registramos, eu registro novamente aqui, caso o André Janones queira justamente responder a essas acusações, a Jovem Pan absolutamente democrática, como sempre, procurando ouvir. São acusações graves em que em nenhum momento, nem sequer no próprio Twitter do deputado, ele diz que são mentiras, Constantino. Pois é, porque essa é a estratégia da esquerda, né? A esquerda, em primeiro lugar, é toda comprometida, né? A principal estratégia de um esquerdista é acusar os outros diante de um espelho. Eles ligam uma metralhadora giratória, vêm com toda a verborragia, com rótulos, acusam os outros de golpistas, de fascistas, de corruptos, de genocidas. E quem é genocida, corrupto, fascista, na essência? Os esquerdistas. Foram eles que promoveram genocídio, foram eles que promoveram ditaduras, até hoje defendem, e são eles os maiores corruptos da história do Brasil. Então é uma acusação sempre leviana e diante de um espelho, né? E aí, essa é uma estratégia. De novo, o que o deputado Janones está fazendo agora, né, é mantendo aquilo que ele avisou que estaria fazendo mesmo, atraindo a atenção para ele. Estamos aqui numa segunda rodada discutindo André Janones, que é um insignificante, que ninguém vai lembrar daqui a 3 anos, para poupar o Lula. Quer dizer, eu tenho que ouvir do colega Piperno que o Lula deveria se afastar do Danones, porque ele passou a ser uma companhia tóxica. Isso é uma piada. Quer dizer, o Janones é isso aí que é. Olha o jeito do cara, olha o linguajar, olha a milícia digital que ele criou. Aliás, né, mais uma coisa que a esquerda denuncia, né? Gabinete de ódio. E quem tem o gabinete de ódio? A esquerda lulista, com o Danones nas redes sociais. Então, veja o nível desse cara, baixa o nível desse cara, né? E aí, a gente está discutindo ele, que é irrelevante, e está poupando o Lula, o capo dessa quadrilha toda que quer voltar à cena do crime.
Quer dizer, o cara que tem crimes no seu histórico aí, no seu currículo, né? Que uma rachadinha de gabinete não apareceria. Seria uma notinha de rodapé na página 1814. Né? Então, é uma piada isso. Aí temos que falar, não, Lula, é bom você se afastar do deputado Janones, porque ele passou a ser uma companhia tóxica. Ou seja, o Lula passou a ser a virgem bestial, né? É uma piada de mau gosto isso, é uma tentativa de desinformar a audiência. Mas nós estamos aqui para colocar um pingo no i, nos is, uns pingos nos is, né? E rebater as falácias pipérnicas. Fala, Piper, eu adoro a discussão de vocês, eu me divirto por aqui, por favor. Eu acho que quem deve estar rindo da gente a essa altura é o Queiroz. Puxa vida, esses caras não entendem nada, né? Esses caras deviam procurar um profissa para falar realmente, alguém que sabe assessorar bem em certas questões, né? E que aí que tá o negócio. A gente sabe também do entorno do presidente da República, né? Por sinal, candidamente, foi outro dia falar que, puxa, eu escolhi 5 ministros da educação porque é como um casamento, né? Mas enfim, presidente, o senhor teve ministro que, né, tinha conluio com o pastor e tal, né? Não, mas aí que tá o negócio, é como um casamento, aí a gente se engana e depois manda embora. É fácil descartar, né? E até porque também, enfim, convenhamos, Paulo, quem faz uma campanha presidencial, né, no partido de Valdemar da Costa Neto, quem tem, por exemplo, como grande aliado o PP de Ciro Nogueira, que, por sinal, naquela lista... era do PT. Naquela lista... Lambuzona era do PT. Naquela lista lá do Janot, era o partido que mais tinha citado. Qual é a coerência? Do escândalo de corrupção liderado pelo PT. E o pior não é isso, Constantino. Escândalo de corrupção liderado por Lula. E o pior não é isso. Já sabendo que essa turma toda estava maculada pela corrupção, assim mesmo o presidente da República falou aí, abraçou todo mundo, venham. E ainda mente que Centrão... Você queria que governasse corrupção? Bom, ele que escolhe as companhias. Se ele se sente bem, né, com aquela turma toda... Mas você queria que governasse corrupção? Negócio. Abraçou, né? Agora são todos irmãos, né? Porque, afinal de contas... Entendi. Aí isso depois contra ele, então você prefere o que liderava a quadrilha da época que o PP se lambuzou. Eu prefiro o seguinte... Hoje sem escândalo. Se eu sei que o João é um ladrão... Você sabe, do Lula, ele quer votar nele. Ele roubava ao lado do meu inimigo, eu não vou abraçar o João e chamar o João pro meu entorno, pra minha casa. O Churchill se aliou a comunistas soviéticos para derrotar nazistas. Exatamente, ele se aliou aos comunistas. Agora, você tem uma lógica estranha. Então, aí você tem uma lógica estranha. Vamos direto pro Hitler. Inclusive, vamos trazer o ladrão de volta porque o outro se lambuzou com o governo do ladrão. Enfim, o seu ídolo se aliou, inclusive, ao Ciro Nogueira, tenho ídolo na política. O chamou de fascista. Outro dia, você, inclusive, estava pedindo voto para ele no Twitter. Isso não quer dizer ter ídolo. Banner e tal, não sei o quê. Isso não quer dizer ter ídolo. Você faz campanha pro Ciro. Faço. E vou continuar fazendo. Mas a questão é a seguinte. Olha o entorno que, aliás, foi bem tratado ontem, hein? Foi bem tratado ontem naquela eleição. Até porque ele não mentiu, né, Constantino? Ele não chegou lá pro entrevistador e falou, isso é fake news sua. Aí o entrevistador, fake news minha não. Fake news sua. Ontem você achou que foi muito leve? Oi? Ontem você achou que foi muito leve com o Ciro? Eu achei que assim, foi pesado? Se mente, se ataca, toma porrada. Parecia mas que ele ia não entrar mentiu. um mordomo servindo um chazinho com Vescote. Agora, o outro contou mentira. Era um trisal. O que o outro contou de mentira, eu vou te falar uma coisa. É de corar o Pinóquio. Meu Deus do céu, o Bonner começou a entrevista do Bolsonaro atacando. Com a luz diferente, com som diferente. Aí o Bolsonaro contra-ataca com uma mentira. Aí ele fala assim, é fake news sua. Opa, presidente, fake news minha não. É fake news sua. É mentira sua. O senhor xingou. E aí vem os porta-vozes, né? Os ombudsman, porque agora tá cheio de ombudsman porta-voz aí, né? Não, porque, enfim, o presidente foi destratado, mas ele mentiu. Olha o crime que ele tá acusando o Bolsonaro. Mentiu. O plural de ministros, porque ele xingou um ministro pra valer. 2. O outro ele mandou ir pra aquele lugar. Mas ele chamou de canalha um. Um de canalha e o outro de filho da P. O Barroso, que é o link. Me chama, por favor, o VAR e analisa a sabatina de ontem do Ciro Gomes no Jornal Nacional. Foi uma sabatina, assim, de uma tranquilidade, de uma calma. O candidato foi tratado com uma civilidade impressionante e, com certeza, pode ter roubado muitos votos de Luiz Inácio Lula da Silva na faixa da esquerda.
Vamos ver se o Lula, de repente, na entrevista mais cordial ainda que deve ser feita com ele, ainda no Jornal Nacional, consegue recuperar os votos que eventualmente tenha perdido. Na Jovem Pan ele não aceitou vir, né? Na Jovem Pan não, que a Jovem Pan poderia complicar. Talvez exigindo que fosse só o Piperno entrevistado. Talvez fizessem perguntas. Aí ele viria. Não, o pior de tudo é o seguinte. Ficaria muito feliz. O pior de tudo é o seguinte. Agora eu não ia passar pano. A assessoria eu não sou porta-voz de ninguém. A assessoria do PT disse quem podia entrevistar, quem não podia entrevistar, e mesmo assim ele não topou vir aqui. Então, lamentável. Estava entre os que podiam, Serrão? Não sei se estava entre os que podiam, mas eu sei de quem estava, está aqui do meu lado, aqui, do outro lado aqui, ó, do lado de cá, né? Estava entre os que não podiam estar. Isso foi vetado. E parece que também Poxa, me por que vetaram. ele não gosta de mim? Parece que também me vetaram. Eu devo ser um péssimo entrevistador. Agora vamos voltar para a rachadinha. Outro dia o presidente me xingou. Será que eu também estou vetado? Não, você Serrão, tá a família Bolsonaro tá falando muito do Piperno, hein? O pessoal amou o Piperno. O Piperno é um cara fantástico. Agora eu tô preocupado. O pessoal está aprendendo a reconhecer o trabalho dele, um grande comentarista esportivo, político. Eles adoram o Piperno. Adoram o Piperno, adoram. Falam bem. Agora, eu gostei da ideia do Piperno. O Piperno deu uma ideia excelente aqui. Vamos chamar para discutir esse tema especialistas. Então, chamemos o Queiroz, mas chamemos também o André Siciliano, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que foi um grande líder lá, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, na tal da rachadinha lá da Assembleia. Aliás, também é preciso chamar o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Conselho do Ministério Público do Rio de Janeiro, e como é que esse assunto tão sério, tão grave, também não foi para frente. Foi só para perseguir um e depois não pegar os outros? Foi rigor seletivo praticado nesse caso? Atacou-se ali o Flávio Bolsonaro, mas... E Serrão, lembrando das magnitudes. Nas movimentações suspeitas que o COAF pegou, era 1,2 milhão a movimentação do Flávio Bolsonaro e 50 milhões a do André Siciliano. Uma pequena diferença. Serrão, os dois se chamam Fabrício. A política brasileira tem uma coincidência, né? Coincidência perigosa. Então, essa questão da rachadinha tinha que entrar na ordem do dia. Há vários anos que eu escrevo, reclamo isso, mas não adianta. Toda vez é o mesmo esquema. Procure visitar uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, no dia do pagamento dos servidores. Você tem um movimento atípico, muito esquisito ali, nos caixas eletrônicos. O pessoal lá costuma sacar todo o salário em dinheiro. Que coisa esquisita, num momento de insegurança, de perigo, e depois esse dinheiro vai lá para o gabinete, e quando sai do gabinete, o dinheiro parece que não sai de lá. Em vários casos isso acontece, isso seria fácil de investigar, mas, de novo, nossas autoridades não gostam de investigar coisa séria. Infelizmente, esse caso da rachadinha é mais um problema ético, cultural, do que uma mera ladruagem. Ele mostra a desonestidade estrutural da maioria dos nossos políticos. Isso é nojento, a sociedade tem que repudiar isso duramente.